Olá, meus queridos irmãos, é um prazer retornarmos às gravações das lições. Tivemos aí por um período aí afastado, 20 dias internado com Covid, mas Deus nos deu a graça de nos recuperarmos e aqui estamos pela graça de Deus. Vamos falar sobre a lição número 10, a lição que fala sobre fazendo o impensável. O verso áureo dessa semana fala que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que grandiosidade do amor de Deus em colocar Jesus. O apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus Cristo foi o nosso substituto na cruz. O profeta Isaías fala de um servo sofredor. E esse servo sofredor, agora na lição número 10, ele faz o impensável. Nós ouvimos falar de um grande evangelista chinês que viu seus compatriotas sendo levados para as minas africanas, levados como escravos. E ele pensou em salvar essas pessoas para o reino de Deus. Ele então se vendeu como escravo por 5 anos. Foi para as minas de Demerara, na África. E ali ele pregou para os seus compatriotas e levou 200 pessoas aos pés de Cristo. Fez o impensável, se sacrificou para levar a palavra de Deus àquelas pessoas. Também podemos dizer que existe muitas pessoas que hoje se sacrificam, fazendo o impensável, pregando em muitos momentos, visitando, levando conforto a muitas pessoas. Quando nós pensamos em pessoas, em seres humanos extraordinários, nós vemos que essas pessoas têm o amor de Cristo no coração e se preocupam com aqueles que ainda não têm Jesus e não conhecem o Evangelho eterno. E essas pessoas se sacrificam para isso, tá? Quando houve uma epidemia de febre amarela, não, foi a febre tifoide, chamada de peste negra. Quando houve essa epidemia no mundo inteiro, milhões de pessoas morreram. Na cidade de Marselha, na França, havia um grupo de cientistas, e um cientista chamado Dr. Guion. Ele disse: é preciso que um de nós, médico, cientista, disseque um dos cadáveres para descobrirmos como esse vírus mata as pessoas. E na comunidade científica, as pessoas se olharam. O Dr. Guion disse: calma, eu me prontifico a ir fazer a dissecação de um corpo de uma pessoa contaminada. Era extremamente perigoso. A pessoa contraía com certeza a doença e morria em poucas horas. Mas o Dr. Guion, com um espírito de sacrifício, ele foi para casa, escreveu seu testamento, despediu-se dos familiares, foi para o laboratório do hospital, pegou um cadáver de uma pessoa que havia falecido havia poucas horas, e ele então dissecou esse cadáver, cortou-o e foi fazendo as suas análises e escrevendo. Ele, depois de terminar tudo, desinfetou tudo que ele utilizou, assentou-se num canto e poucas horas depois, o Dr. Guion estava morto. Mas os estudos que ele fez possibilitou a cura e a salvação de milhões de pessoas. Fez o impensável, um sacrifício em favor daqueles que estavam ao seu redor. Podemos dizer que, diante desses exemplos tão dignificantes, existe um outro exemplo maior, que torna todos esses exemplos assim pálidos diante daquilo que ele fez. Jesus Cristo, o Deus do céu, o Criador, se tornou um ser humano e deu a vida por todos os seres humanos. Não tinha nenhum pecado, mas carregou sobre si os pecados de toda a humanidade. Fez o impensável, o inimaginável, e por isso merece a nossa adoração, merece toda a honra dos nossos lábios. Há muitas pessoas que fizeram sacrifícios grandiosos. Pai Damian, por exemplo, foi um homem que chegou nas Ilhas Molokai, no Havaí, e ele percebeu ali que os soldados levavam os leprosos, aqueles que tinham lepra, eram colocados em caminhões e levados para uma ilha deserta. Ele ficou com o coração partido em ver aquelas famílias despedindo de seus familiares com lepra. E ele foi para lá para cuidar dessas pessoas. Ele era um médico. E além de ser médico, ele era um cristão, com Cristo no coração, e ele começou a pregar o evangelho àquelas pessoas. Passou 20 anos dentro daquele leprosário, levando pessoas a Cristo e levando cura a muitas pessoas, até que um dia ele também contraiu a lepra. Mas ele não se desesperou. Ele disse: eu vim para cá crendo nesse risco.
e aqui estou para levar as pessoas para a salvação. Um exemplo também maravilhoso. Podemos dizer que nessa semana nós vamos estudar sobre o impensável, o que Cristo fez que tornou assim algo inimaginável. Por isso, vamos ao estudo dessa semana, que Deus abençoe. Obrigado, estou de volta e com a graça de Deus continuaremos aí firme até Jesus voltar. Obrigado por sua atenção e divulgue o nosso trabalho que está no YouTube e também está no Facebook. No YouTube você entra, você se inscreve, você coloca ali o seu like, você gostou e faz o seu comentário. Deus abençoe a sua vida neste sábado e nessa semana. Amém.